Olá, amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a ditadura militar no Brasil e a aula de hoje será sobre o período que é considerado o período áureo do desenvolvimento econômico do Brasil durante a ditadura militar. Este período ocorreu durante o governo de Emílio Garrastazu Médici. O governo Médici, que durou de 1969 a 1974, teve início após a reabertura do Congresso para a eleição indireta do novo presidente. Essa reabertura do Congresso não tinha nada de democrático. Era só uma forma de, para os olhos da sociedade, o governo ditatorial ser eleito pela vontade do povo, representado ali pelos deputados que elegeram Médici como presidente. Durante o governo Médici, houve um aumento na repressão contra os movimentos considerados subversivos, os movimentos que eram contrários ao governo ditatorial. E essa repressão estava apoiada no Ato Institucional número 5, que foi aprovado no governo Costa e Silva, o antecessor de Médici. E com o apoio repressivo do AI-5, os vários movimentos que eram contrários à ditadura militar, como também os movimentos de guerrilha contra a ditadura, foram praticamente extintos, só sobrevivendo aí a chamada Guerrilha do Araguaia. Durante o governo Médici, houve um aumento no chamado ufanismo brasileiro, ou seja, nesse dever de louvar a pátria. Nos dizeres aqui que podemos destacar o ame-o ou deixe-o, que era uma forma do governo indicar que se você não amasse o Brasil, você deveria deixá-lo, mas isso aí era mais uma forma do governo ditatorial tentar dizer que aquelas pessoas que estavam buscando refúgio em outros países devido à perseguição que estava ocorrendo no Brasil, eram pessoas que não amavam o Brasil. E dessa forma, somente os patriotas, os verdadeiros adoradores da pátria, os verdadeiros patriotas é que ficavam no Brasil. Já aquelas pessoas que lutavam contra a ditadura, contra a perseguição, que fugiam temendo a morte ou a tortura, eles eram apatrióticos, eram pessoas que não gostavam do Brasil. Dentro desse quadro de ufanismo, os esportes tiveram grande importância nessa ascensão ufanista durante o governo Médici. E aí podemos destacar a Copa de 1970, o tricampeonato conquistado pelo Brasil. Com essa conquista esportiva para o Brasil, houve um maior ufanismo nacional, um maior louvor à pátria. Isso aí podemos também destacar na frase "Ninguém segura o Brasil", que foi uma frase destacada após a conquista do tricampeonato, que indicava também tanto essas conquistas esportistas do Brasil, como também as conquistas econômicas que estavam ocorrendo durante o chamado milagre econômico. Este milagre econômico foi um período de grande crescimento econômico no Brasil durante o governo Médici. O milagre econômico ele ocorreu após o governo abandonar o PAEG, que era o Plano de Ação Econômica do governo, que existia desde o governo Castelo Branco e era uma medida que tentava controlar a economia do país que vinha, digamos, caxingando desde o governo João Goulart. Após o abandono do PAEG e apoiado com grandes empréstimos de outras nações, houve um maior desenvolvimento econômico no Brasil, ocorrendo até um crescimento que chegava até 13% ao ano, no período do milagre econômico, que foi de 1969 a 1973. E esse grande apoio econômico através de empréstimos estrangeiros no Brasil, auxiliou no investimento em obras de infraestrutura do Brasil, na construção de estradas, pontes, rodovias, em toda essa infraestrutura nacional. Na indústria de base também houve um grande apoio, veio a ocorrer graças a esse investimento estrangeiro no Brasil.
E aí podemos destacar construções como, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, o Complexo de Angra 1, ou a usina hidrelétrica de Itaipu. Todas essas foram obras que aconteceram durante esse chamado milagre econômico. E houve também o surgimento de várias estatais, como por exemplo a Embrapa. Houve também obras que foram bem faraônicas e acabaram resultando em grandes desastres econômicos, como por exemplo a Transamazônica, que era uma rodovia que era idealizada para ligar a Amazônia à região sul, mas acabou sendo praticamente abandonada e até hoje é motivo de problemas nessa malha rodoviária ali na região norte. Esse grande crescimento econômico do Brasil, como já disse, foi apoiada em grande parte por investimentos estrangeiros. Só que esses investimentos eles começaram a minguar após as crises do petróleo. E aí, com as crises do petróleo, nós vamos ter aqui o início do fim do milagre econômico, pois com a crise do petróleo, as nações que faziam empréstimos ao Brasil, elas passaram a restringir o capital, pois já que você está tendo uma crise no um dos seus principais meios energéticos, que é no caso o combustível. Se você não está tendo combustível para se abastecer, você vai tentar restringir a emissão de capital para outras nações para utilizá-la para comprar combustível para a sua nação. Ou seja, começou-se aí a fechar a torneira de investimentos estrangeiros no Brasil. E o Brasil também foi afetado, principalmente pela primeira crise do petróleo, já que a malha rodoviária de automóveis, eles eram abastecidos com combustíveis que em grande parte eram importados, mesmo com a existência da Petrobras. Contudo, com essa crise do petróleo, houve uma necessidade de maior investimento para a aquisição de combustíveis e com isso houve um desequilíbrio na balança comercial, ou seja, o Brasil estava importando muito mais do que exportando. Esse milagre econômico, ele também resultou no crescimento econômico, só que sem a distribuição de renda, ou seja, houve uma concentração de renda na classe média alta e na classe alta. As classes mais, digamos, excluídas dessa pirâmide social, elas não viram muita conquista no milagre econômico, pois foram excluídas dessa grande captação de renda que ocorreu no Brasil. Ou seja, houve aí um desequilíbrio social que perdura até os dias atuais. Ou seja, esse grande milagre econômico, ele não resultou numa inclusão das pessoas que estavam excluídas desse grande centro de poder econômico. Muito pelo contrário, muitas mais pessoas acabaram sendo excluídas desse centro de poder econômico e essa renda passou a ser concentrada apenas nos mais poderosos. Nesse milagre econômico também ocorreu uma maior geração de empregos. Contudo, o poder aquisitivo ele foi reduzido, ou seja, tivemos menos poder aquisitivo para os trabalhadores, pois o salário mínimo ele acabou sendo desvalorizado durante esse processo do milagre econômico, já que a inflação ela não conseguia ser controlada. A inflação ainda continuava sendo uma inflação de 2 dígitos ao ano, chegando a quase 35% ao ano no fim do milagre econômico. E isso daí resultou numa perca de poder aquisitivo do salário mínimo e com isso os trabalhadores que estavam sendo contratados, estavam ganhando emprego durante o período do milagre econômico, eles não tinham uma renda suficiente para ter um maior sustento, ou seja, de um lado mais emprego e de outro uma menor renda. E no milagre econômico ainda ocorreu o problema do aumento da dívida externa do Brasil, pois, como já dito aqui nessa aula, o Brasil ele se sustentou em vários empréstimos internacionais para ocorrer esse milagre econômico. E com o fim desses empréstimos internacionais, houve tanto o fim do milagre econômico e aí acabou se vendo essa grande bola de neve que foi a dívida externa, que teve um grande crescimento
devido a esses grandes empréstimos tomados pelo Brasil. Outro fato também que ajudou ao fim desse milagre econômico foi o governo de Jimmy Carter, nos Estados Unidos, pois ele passou a ter mais medidas de controle na emissão de capital para as nações latino-americanas que viviam no período ditatorial, pois ele já não via mais essa necessidade de um controle dos chamados comunistas na América Latina, e com isso se fechou ainda mais a torneira de investimentos norte-americanos no Brasil. Bem, no governo Médici, ele teve toda essa abrangência, principalmente nessa área do ufanismo e da economia, e ele foi sucedido depois pelo governo de Ernesto Geisel. Bem, nós temos aqui a aula sobre o governo Médici. Espero que vocês tenham compreendido sobre esse desenvolvimento desse governo, tanto isso na questão repressiva, como também na questão ufanista e econômica. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco aqui do Historiante. Beleza, galera?